cabeleireira Elisamar e os 3 filhos que foram assassinados e tiveram os corpos carbonizados serão enterrados hoje à tarde no cemitério de Planaltina de Goiás. E as digitais de um quarto suspeito foram identificadas dentro do cativeiro, onde a família foi mantida. Nayane Carvalho. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só. Nayane entrou. Por favor, Nayane, pode falar. E aí? Opa! É o Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos. Segundo a 6ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, foram colhidas aí evidências ao longo da investigação que apontam a ligação dele no crime. Mais informações sobre esse assunto, Vitória, eu volto daqui a pouco. Combinado. Sargento da Polícia Militar atira em bombeiro dentro de um bar em Taguatinga. O caso aconteceu na noite de sábado e a vítima teria dirigido sozinha depois de ter sido baleada para pedir socorro em um hospital de Taguatinga. Já já a gente traz os detalhes. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil apreendem quase 6 toneladas de drogas que estavam escondidas dentro de um caminhão-tanque. Guilherme Glória. Pois é, Vitória, 250 pacotes de maconha e também de skunk. A droga estava vindo do Mato Grosso do Sul para Planaltina e o motorista também foi preso. Ele afirmou que estava fazendo o transporte do entorpecente por causa de uma dívida com traficantes. A gente traz os detalhes daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. Nós vamos começar a edição de hoje relembrando todo esse caso chocante que infelizmente deixou uma família inteira devastada. E daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo lá do cemitério de Planaltina de Goiás, onde serão enterrados os corpos de Elisamar e dos 3 filhos dela. Vamos então relembrar toda essa história agora na reportagem. O desaparecimento das 10 pessoas mobilizou as polícias de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. 6 corpos foram encontrados queimados dentro de 2 carros. Os corpos da cabeleireira Elisamar da Silva e dos 3 filhos dela estavam nesse veículo em Cristalina, Goiás, a mais de 100 quilômetros da casa dela em Brasília. Outros 2 corpos foram localizados também carbonizados na cidade de Unai, a 167 quilômetros do Distrito Federal. A polícia localizou alguns suspeitos do crime. Gideon Batista de Menezes foi o primeiro a ser preso e chegou à delegacia com os braços queimados. Ele trabalhava com o sogro da cabeleireira e ficou calado durante o depoimento. Já Horácio Carlos Ferreira Barbosa confessou que participou dos crimes. E disse à polícia que Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elisamar, e o marido dela, Tiago Belchior de Oliveira, seriam os mandantes dos crimes. Deram uma proposta financeira, no valor de R$100, e desde então arquitetaram todo, eu fui participando junto também. Um terceiro homem também foi preso. Fabrício seria o zelador do cativeiro, onde outras 2 mulheres foram mantidas reféns. Mas durante as investigações, o caso teve uma reviravolta. Mais um corpo foi encontrado, enterrado no quintal do cativeiro. Por meio das impressões digitais, a polícia descobriu que o corpo era de Marcos Antônio, sogro da cabeleireira e apontado como mandante do crime. A Polícia Civil de Goiás confirmou que os corpos carbonizados no primeiro carro são de Elisamar e dos 3 filhos dela. Continuavam desaparecidos Renata Juliette Belchior, de 52 anos, esposa de Marcos Antônio, Gabriela Belchior, de 24, e Tiago Belchior, de 30, filhos de Marcos Antônio e Renata. Além da ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira. Os 3 presos passaram por uma audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas. Nós temos aqui imputações aos 3 de delitos que são muito graves, que extrapolam uma gravidade meramente abstrata, e por toda a investigação que houve com a força-tarefa e diante das imputações que nós temos, com múltiplas vítimas, já que são 6 até agora, múltiplas capitulações, os 3 permanecerão presos preventivamente,
aguardando o julgamento lá no juízo natural. De acordo com a polícia, todo o crime teria motivação financeira. Os suspeitos estavam atrás de R$400 mil depositados numa conta de Renata Belchior, esposa de Marcos Antônio, e de R$100 mil que Elisamar havia pegado como empréstimo de um banco para investir no salão de beleza dela. Peritos analisaram os vestígios de sangue na casa que serviu de cativeiro para as vítimas. O SBT teve acesso ao local e mostrou que Marcos Antônio foi enterrado após ser decapitado. Dentro da casa, roupas reviradas e sujeira. O cheiro forte no imóvel fez os policiais desconfiarem da existência de mais corpos no local. Todo o material coletado será analisado pelo Instituto Médico Legal. A gente voltou ao local dos dois ambientes já conhecidos de vocês, cativeiro e a chácara, fazer uma perícia complementar com o luminol. O que significa isso? Saber se houve sangue, se houve alguma luta corporal, algum crime naquela área que vitimasse pessoas. Esse tipo de perícia detecta se esse sangue foi lavado ou apagado. A polícia também vasculhou o sítio da família. O IML de Goiás liberou os corpos de Elisamar e dos 3 filhos para a família realizar o velório. Eu espero que ache o corpo do Thiago e que pegue aqueles 3 e esprema ele até falar a verdade. Por que eles fizeram isso? Porque eu tenho certeza que o Marcos e o Thiago não estão envolvidos nessa. Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Mônica Vieira, que tem acompanhado toda essa história dessa chacina, né? Hoje ela está ao vivo lá no cemitério de Planaltina de Goiás, onde vai acontecer o enterro da cabeleireira Elisamar e dos 3 filhos dela. Mônica, boa tarde. Já tem alguma movimentação de familiares e amigos por aí? Boa tarde, Vitória. Para você e para todos que nos acompanham, ainda não, Vitória. A previsão é que os corpos cheguem aqui por volta de 2 horas da tarde. De acordo com um dos filhos de Elisamar, ele chegou a postar nas redes sociais que os corpos estavam saindo de uma funerária em Lusiânia por volta de 10 horas da manhã. A previsão, de acordo com o administrador do cemitério municipal Redenção, aqui na cidade, que falou com a nossa equipe, é de que cheguem por volta de 2 horas da tarde e serão sepultados logo mais às 4. Até agora o movimento aqui é tranquilo, sem familiares, sem amigos, bem tranquilo mesmo. Teve um velório, um sepultamento logo mais pela manhã, mas as pessoas já foram embora, não tinha ligação com o caso da Elisamar. O que nós temos até o momento desse caso, Vitória, além dos corpos depois de 11 dias localizados, carbonizados dentro do carro na cidade de Cristalina, hoje Elisamar e os filhos serão sepultados e enterrados, serão velados e enterrados aqui no cemitério municipal. Aí eles decidiram, os familiares, porque pela cidade aqui, porque a Elisamar já chegou a morar um tempo aqui. E por se tratar de uma família simples, sem muito recurso, eles decidiram então enterrar aqui no cemitério municipal em cova simples. Até agora o que a gente tem desse caso foi as últimas atualizações deste fim de semana. Na sexta-feira o delegado Ricardo Viana até chegou a falar com a nossa equipe, foi ali no cativeiro, na cidade de Planaltina, onde provavelmente Renata, que era a esposa atual de Marco Antônio, e a Gabriela ficaram nesse cativeiro, e também a Cláudia e a Ana Beatriz também passaram por lá. Nós conseguimos umas imagens onde mostram 2 veículos, sendo um Siena, o que foi localizado com 2 corpos ali em Unai. Esses corpos foram identificados pela Polícia Civil ali de Belo Horizonte, que informou que se trata de 2 mulheres. Não se sabe ainda se é de Renata, junto com Gabriela, ou da Cláudia e da Ana Beatriz. A Cláudia foi ex-esposa do Marco Antônio, que foi encontrado decapitado e enterrado nesse cativeiro em Planaltina. O delegado Ricardo Viana chegou a dizer também que eles passaram luminol ali no local para ver se houve confronto ali e para identificar outras pessoas envolvidas no caso. Foi onde surgiu o 4º nome que a polícia agora tenta localizar. Carloman Santos Nogueira, de 26 anos. E até o momento é essa atualização que nós temos, Vitória. Obrigada, Mônica, pelas informações. E digitais encontradas no cativeiro em Planaltina fizeram a polícia chegar a mais um suspeito de envolvimento na chacina da família da cabeleireira.
O domingo foi marcado por diligências policiais para encontrar o quarto suspeito de participar da chacina. A polícia divulgou imagens de Carlomã dos Santos Nogueira, de 26 anos, depois que as digitais dele foram encontradas no cativeiro e no carro da vítima. Carlomã é velho conhecido da polícia. Já respondeu um processo no TJDFT por promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Em 2018, quando estava no complexo penitenciário da Papuda, ele foi um dos investigados na Operação Prólogo, por conexão com o PCC. De acordo com a polícia, Carlomã e mais 12 detentos faziam parte de uma célula da organização criminosa do Distrito Federal. Nas redes sociais, Carlomã aparece em um vídeo junto com Fabrício Silva, o terceiro suspeito de envolvimento no caso, hoje preso. Na filmagem, os dois estão juntos, curtindo uma festa. Ele também faz postagens ostentando bebidas, dinheiro e drogas. Em um vídeo, ele aparece fumando maconha. Ainda sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Nayane Carvalho, que está na frente da 6ª Delegacia, que investiga toda essa história. Nayane, boa tarde. Você tem alguma informação sobre a prisão desse quarto suspeito que acabamos de mostrar nessa reportagem? Boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham aqui o SBT Brasília, primeira edição. Olha só, como informado aí na matéria anterior, não há ainda informações dos suspeitos. De fato, a prisão ainda não ocorreu. Os policiais, agentes aqui da 6ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal estão em busca dele. Eu conversei agora há pouco com o delegado Ricardo Viana, que informou que só vai conceder coletiva e mais informações somente no momento que tiver, de fato, concretizado a prisão aí do Carlomã Nogueira, de 26 anos. Olha só, nós vimos também aqui nas imagens, né, essa ligação dele já com o crime, aí já o usuário de drogas, já teve contato aí com o Fabrício, que também já foi preso, e a gente continua acompanhando. Por que a Polícia Civil chegou até ele? Tem evidências da natureza técnica, o vinculam ao cativeiro e carro de uma das vítimas. Ele está foragido, a Polícia Civil também divulgou imagens aí dele, para que as pessoas que tiverem acesso a ele possam informar a Polícia Civil. Vamos lá, vamos às características dele. Ele tem olhos e cabelos castanhos e as seguintes tatuagens: um tribal e dragão no braço esquerdo, uma carpa perna esquerda, uma índia flaco direito e um coringa na perna direita e um coringa na escapular direita. O objetivo da Polícia Civil aí com essa divulgação é que ele seja encontrado da forma mais rápida. Inclusive, a Polícia Civil cogita aí oferecer uma recompensa para quem achar o Carlomã. Vitória. Obrigada, Nayane, pelas informações. É um caso ainda cheio de mistérios, né? Ainda 3 pessoas continuam desaparecidas. O Tiago, marido da Elisamar, a Cláudia, madrasta dele, né? A ex-mulher do pai dele e a meia-irmã dele, a Ana Beatriz. Então, é um caso ainda cheio de perguntas, de questões. Agora, mais um suspeito foi identificado através das digitais, tanto como a Nayane disse, né, na casa onde eles mantinham reféns, a Cláudia e a Ana Beatriz, e também no carro, né, onde 2 pessoas foram encontradas carbonizadas. Então, a gente continua nesse assunto ainda nessa edição. Daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes. E um corpo foi encontrado carbonizado em um barraco de madeira em uma chácara na Épia Sul, sentido Núcleo Bandeirante. Os bombeiros foram até o local depois de um chamado de incêndio. Quando os militares chegaram no endereço, o barraco estava totalmente queimado. Ainda tinha fumaça, muitas chamas e brasas ainda acesas. Durante as buscas, os bombeiros acharam um corpo carbonizado embaixo dos entulhos e acionou a perícia da Polícia Civil. O corpo ainda não foi identificado. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Policiais federais estiveram na casa e no escritório de advocacia dele e no Palácio do Buriti, sede do governo. O ex-secretário executivo de Segurança Pública, Fernando Souza de Oliveira, também foi alvo da operação, comandada pela Procuradoria-Geral da República. Os policiais federais chegaram à casa do governador afastado do Distrito Federal no início da tarde. Fizeram buscas até mesmo nos carros estacionados na garagem. Cerca de 2 horas depois, deixaram o local com malotes de documentos.
O escritório de advocacia de Ibanez Rocha e o Palácio do Buriti, sede do governo distrital, também foram alvos dos mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A polícia fez ainda buscas na casa do ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF, Fernando Souza de Oliveira. As ações fazem parte de uma investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República, que apura a conduta de autoridades que não teriam agido para impedir os atos golpistas de 8 de janeiro. Em nota, os advogados de Ibanez Rocha declararam que as buscas foram inesperadas, já que o governador afastado tem colaborado com a apuração dos, mas acreditam que elas serão a prova definitiva da inocência de Ibanez. Também nesta sexta, policiais federais deflagraram a primeira fase da Operação Lesa Pátria, em 5 estados e no Distrito Federal. O objetivo é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram o episódio de depredação dos prédios dos 3 poderes. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva. Renan Silva Sena foi preso no Distrito Federal. Ele é ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em 2020, Renan Silva agrediu enfermeiras que faziam um protesto na Praça dos 3 Poderes a favor do isolamento social durante a pandemia. No último dia 6 de janeiro, ele publicou um vídeo convocando as pessoas para uma grande ação no final de semana. Policiais encontraram R$22 mil em dinheiro na casa de Renan. Em São Paulo, a PF prendeu o Ramiro Alves Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é ex-candidato a deputado estadual. Ramiro é suspeito de organizar atos antidemocráticos, inclusive com arrecadação de valores via Pix. Soraya Bacchiotti foi presa no Mato Grosso do Sul. A intérprete de Libras frequentava o acampamento montado em frente ao Comando Militar do Oeste, em Campo Grande, e se apresenta como apoiadora de Jair Bolsonaro. Em Minas Gerais, foi preso Randolfo Antônio Dias. Ele incitava ações ilegais como bloqueio de refinarias e participava de acampamento em frente ao quartel do Exército em Belo Horizonte. A defesa de Fernando Souza de Oliveira informou que o mandado de busca foi cumprido como estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes e que o único item apreendido foi um telefone antigo, sem chip, não habilitado. O advogado disse ainda que o ex-secretário já havia entregue o telefone para a Polícia Federal durante o seu depoimento. Não conseguimos contato com a defesa dos presos na Operação Lesa Pátria. Ainda sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Guilherme Glória, porque parece que tem novidades em relação ao governador afastado Ibanez Rocha. Guilherme, boa tarde. Que informações você tem? Conta pra gente. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Bom, como nós vimos na reportagem agora, na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, deflagrou essa operação e realizou aí o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dos mandados, na verdade, porque foi tanto no Palácio do Buriti quanto na residência do governador afastado Ibanez Rocha e também no escritório de advocacia dele. Como foi dito também na reportagem, a defesa do ex-governador, aliás, do governador afastado, informou que ficou surpresa aí com essa medida. Tanto que Ibanez Rocha não estava aqui no DF, ele estava no Piauí e por isso ele não estava em casa no momento em que foi realizada essa operação. Sendo assim, a operação não conseguiu pegar, por exemplo, o celular do governador afastado. Mas a defesa de Ibanez Rocha informou que irá entregar, inclusive o advogado dele já falou com a imprensa, disse que o governador saiu já da fazenda onde estava e está a caminho do DF para entregar o celular dele, porque tem o objetivo de que seja vistoriado também, seja avaliado pelas equipes de investigação para provar aí uma possível inocência em relação a essa investigação, por conivência ou omissão em relação aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Eu vou ler aqui a nota da defesa, trechos da nota da defesa do governador Ibanez Rocha, que diz o seguinte: até o final da manhã, o governador Ibanez Rocha irá até a sede da Polícia Federal para apresentar
o seu telefone celular para que se cumpra na íntegra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A defesa ainda diz que ele estava fora, na sexta-feira, mas que faz questão de que o seu telefone seja periciado, pois, como já foi dito, ele não tem nada a esconder e é o maior interessado na plena apuração dos fatos. Esta é a nota da defesa do governador afastado Ibanez Rocha. Sobre outro investigado que já está inclusive preso no 4º Batalhão de Polícia no Guará, o ex-secretário de Segurança Pública do DF e também ex-ministro de Defesa do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Hoje havia expectativa de que ele fosse ouvido pela Polícia Federal, mas não irá acontecer essa tentativa de ouvi-lo mais uma vez. Por que tentativa de ouvi-lo mais uma vez? Porque na última quarta-feira, dia 18, foi a primeira tentativa de depoimento que a Polícia Federal foi colher. Foram até o 4º Batalhão, onde Anderson Torres está preso, as equipes da Polícia Federal, para fazer aí o colhimento desse depoimento, porém, juntamente advogados, Anderson Torres não falou. E a defesa dos advogados, a defesa de Anderson Torres disse que não teve acesso aos inquéritos e que ele esclarecerá sobre tudo o que lhe for perguntado, tão logo a defesa tenha acesso aos autos. E essa foi a justificativa para que Anderson Torres ficasse em silêncio naquele primeiro momento, como eu disse, na quarta-feira. Um dia depois, na quinta-feira, a PF já acionou o STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está presidindo esse inquérito, solicitando para que hoje, nessa segunda-feira, fosse feito essa nova tentativa de colher o depoimento. Mas até amanhã de hoje, o ministro Alexandre de Moraes não havia respondido a esse pedido. Sendo assim, foi cancelada hoje essa possibilidade, então também não há nenhuma previsão para quando Anderson Torres será ouvido pela PF e ele continua preso, mantido lá no 4º Batalhão de Polícia Militar no Guará. Volto com você, Vitória. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E a Polícia Civil de Vicente Pires prendeu 3 estelionatários durante uma operação que aconteceu em Ceilândia. Os presos estavam aplicando golpes com cartões de crédito clonados em uma empresa de materiais de construção. No total, essa empresa teve um prejuízo de quase R$11 mil. Os estelionatários estavam usando cartões bancários registrados em nome de terceiros. Desde o dia 30 de dezembro, eles efetuaram 6 compras. Compravam com esses cartões clonados, só que os pagamentos começaram a ser contestados pelos bancos, já que os titulares das contas não reconheciam as compras feitas. A prisão em flagrante aconteceu na última sexta-feira, depois que a equipe tomou conhecimento que o grupo ia fazer uma entrega. A Polícia Civil conseguiu recuperar os materiais em uma casa em Águas Lindas e os bens foram devolvidos para a empresa. Os 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Um homem foi preso neste fim de semana, suspeito de matar um outro homem num bar, lá na QNL em Taguatinga. Ele teria recebido R$10 a menos numa aposta de jogo de sinuca. A vítima, que perdeu a partida, deveria pagar R$30. Como deu apenas 20, acabou morta. Vamos ver. O vídeo mostra o momento em que o homem de chapéu preto chega ao bar com uma faca e inicia uma discussão com a vítima. O homem de 50 anos, que está de boné vermelho, tenta afastar o agressor com um empurrão. E é neste momento que o homem de chapéu dá a facada e vai embora. A vítima fica alguns momentos de pé, mas pouco depois não resiste ao ferimento no tórax e cai. O corpo de bombeiros ainda chegou a prestar socorro, mas o homem faleceu no local. O autor do crime foi preso na última sexta-feira. Um aposentado de 71 anos disse à polícia que momentos antes do crime ele e a vítima estavam apostando no jogo de sinuca. A vítima perdeu e teria que pagar R$30, mas pagou apenas 20. E essa teria sido a motivação do crime. Começou uma discussão por conta de R$10. O senhor de 71 anos foi até o seu carro, buscou uma faca e deferiu um golpe pelas costas da vítima, que veio a falecer. A Polícia Militar, com o Serviço de Inteligência e o GETOP 22 conseguiram localizar esse homem nesta sexta-feira, prender e entregar à justiça. A prisão foi realizada na QNL 10/12 de Taguatinga e o autor foi encaminhado para a 12ª DP. Ele deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil. A polícia encontrou 20 pessoas que moravam nos fundos de um restaurante em situação precária. Os trabalhadores que estariam vivendo em condições análogas à escravidão.
Uma denúncia do Ministério Público do Trabalho levou a Polícia Civil ao restaurante, que fica na zona leste da capital paulista. 20 funcionários, entre eles 4 mulheres, foram trazidos de estados do nordeste do país. E todos viviam aqui, nos fundos do restaurante. Paredes com infiltração e mofo, entulho espalhado, móveis quebrados e péssimas condições de higiene. Os objetos pessoais dos trabalhadores ficavam em uma caixa de isopor. E essa era a comida oferecida, todos os dias. Ficava fora da geladeira, porque a geladeira não funcionava. Um banheiro, 16 homens num local só. Os móveis mais novos foram comprados por uma das funcionárias. O que é de vocês aqui? É a mesa. A geladeira com comida era nossa. Como não usaram, esse guarda-roupa é tudo meu. Aqui, só os colchões que é deles. Mas os policiais da primeira delegacia de proteção à pessoa encontraram mais do que isso. Se parecia tudo bem até onde a vista dos clientes alcança, nos fundos tinha de tudo. Alimentos vencidos, restos de comida e peixe cru armazenado irregularmente, fora da geladeira. De acordo com a polícia, são provas de um outro crime, agora contra o consumidor. Para quem frequentava, saber que podia estar comendo, né, o que foi reaproveitado do prato de outra pessoa. A orientação era essa. Quando os policiais vieram até aqui, os donos não estavam. A gerente acabou presa em flagrante, mas já foi solta pela justiça e vai responder ao processo em liberdade. Os proprietários já foram identificados e serão interrogados. A Polícia Civil comunicou à Vigilância Sanitária sobre as condições de higiene. Mas apesar de tudo isso, o restaurante funcionou normalmente neste sábado, como se nada tivesse acontecido. A nossa equipe procurou os responsáveis pelo restaurante, mas não recebeu resposta até o momento. Um sargento da Polícia Militar se apresentou na delegacia de Ceilândia depois de atirar em um bombeiro dentro de um banheiro de um bar que fica em Taguatinga. O caso aconteceu na noite de sábado. E quem tem os detalhes é a repórter Nayane Carvalho. Nayane, boa tarde mais uma vez. Parece que a própria vítima foi dirigindo até o hospital, né? Você sabe qual o estado de saúde desse militar? Oi, Vitória, boa tarde novamente. Olha só, ele foi dirigindo até o hospital, mas deixa eu contar como é que aconteceu esse caso. Vamos lá. O sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcos de Oliveira Bezerra, de 36 anos, apresentou-se aí à 15ª Delegacia de Polícia Civil, lá em Ceilândia, após atirar nesse bombeiro, no banheiro de um bar. Não entenderam muito como foi essa história, mas foi o seguinte, foi na última noite de sábado, a confusão terminou após um tiro de arma de fogo do PM acertar o glúteo da vítima. A vítima identificada como Josenildo Almeida de Oliveira, de 50 anos. O caso ocorreu ali no Botecão do Assis, em Taguatinga Norte. O bombeiro teve ferimentos leves e, assim como eu falei no começo, ele mesmo foi, né, até o hospital. E a informação que teria ainda é que é o seguinte: o sargento acrescentou que, para a própria segurança, ele saiu do local com um amigo e que precisaria de apoio para se entregar à polícia. Já a vítima, o José, relatou o seguinte, que havia pagado a conta e pedido uma última cerveja. Quando foi ao banheiro, o bombeiro sentiu que alguma água estava ali, estava atrapalhando ele e percebeu que tinha sido baleado. Os dois militares não se conheciam, ainda não há informação de que se o tiro foi proposital ou acidental e o caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia. Vitória. Obrigada, Nayane, pelas informações. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil apreenderam uma grande quantidade de drogas que estavam escondidas dentro de um caminhão-tanque, que deveria estar carregado, olha só, de óleo vegetal. Quem vai trazer os detalhes dessa operação para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Essa droga estaria vindo aqui para o Distrito Federal, é isso? Pois é, Vitória, a droga vinha lá do Mato Grosso do Sul, de acordo com a polícia, e deveria ser entregue aqui em Planaltina. Mas graças a essa ação conjunta, a polícia descobriu esse plano, essa forma de camuflar, digamos assim, esse entorpecente, e conseguiu
chegar a interceptar esse caminhão. De acordo com a polícia, foram 250 pacotes de maconha e também de skunk, que é uma maconha, digamos assim, adulterada, é chamada inclusive de super maconha. É muito mais potente do que o entorpecente tradicional. A polícia chegou também a prender um homem de 33 anos, natural de Minas Gerais, que é o motorista do veículo. Ele, quando foi abordado, não teve nem como negar, por conta da grande quantidade de drogas, só que ele disse para a polícia que não iria receber nenhum valor por isso. Ele tinha uma dívida com traficantes e por conta disso teria sido, de certa forma, obrigado a fazer esse transporte para pagar a dívida que tinha com esses traficantes aí. De acordo com a polícia, outro detalhe importante também, essa prisão aconteceu na tarde de ontem e isso significa um grande golpe dentro das organizações criminosas que fazem o tráfico de entorpecentes aqui no DF. De acordo com a polícia, o prejuízo que os traficantes vão sofrer chega aí a aproximadamente 12 com essa grande apreensão de 6 toneladas. O delegado responsável aí pelo caso é o delegado Rogério Henrique Rezende de Oliveira, coordenador da CORD da Polícia Civil aqui do DF. Vamos ouvir a fala do delegado sobre o caso. Entre a noite de ontem e esta madrugada, equipes da Coordenação de Repressão às Drogas, juntamente com policiais rodoviários federais aqui do Distrito Federal, lograram efetuar uma grande apreensão de entorpecentes aqui na região do DF. Essa apreensão foi realizada logo após a cidade de Cristalina, já aqui nas imediações do Distrito Federal, e foram apreendidas 6 toneladas de entorpecentes, em sua grande maioria o entorpecente conhecido como maconha. Essa droga ela tinha como destino a capital federal, seria escondida em uma região rural aqui do Distrito Federal, onde posteriormente seria aqui difundida. Toda essa droga apreendida estava escondida em um caminhão bitrem que fingia trazer óleo vegetal aqui do Distrito Federal, mas na verdade em seus recipientes estavam essa droga que foi apreendida na data de hoje. Essa droga corresponde a um forte golpe aí no tráfico de drogas de aproximadamente 12 milhões de reais. Apesar da alegação, Vitória, do motorista, que diz que fez esse transporte por conta de uma dívida com traficantes, ele já tem passagem lá na Polícia Civil do Goiás por tráfico de drogas. Então a investigação pode apontar alguma novidade aí. O certo é que mais uma passagem ele já vai ter. Volto contigo. E as imagens são impressionantes, Guilherme? A quantidade de drogas que estavam nesse caminhão-tanque, que deveria estar carregando óleo vegetal. Imagina só. Obrigada, pelas informações. Agora vamos para o noticiário político. O presidente Lula demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, que foi substituído pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. O presidente Lula chegou no final da tarde e veio direto para o Palácio do Planalto para se reunir com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Mais cedo, na manhã deste sábado, os 3 comandantes militares tiveram um encontro com Múcio Monteiro na pasta da Defesa, onde foi reforçada a ordem de acelerar as apurações internas sobre a participação de militares da ativa na invasão das sedes dos 3 poderes. Múcio também pediu ao comandante do Exército que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro César Cid, fosse afastado do cargo atual no comando de um batalhão de operações especiais em Goiânia. O tenente-coronel Cid é alvo de várias investigações no Supremo Tribunal Federal, entre elas produzir relatório apócrifo dentro do Palácio do Planalto com fake news sobre a Covid. Cid também é suspeito, junto com o irmão que mora nos Estados Unidos, de abastecer redes sociais com informações falsas, defendendo atos golpistas e intervenção federal. A investigação mais recente apura se o militar usou recursos públicos, a pedido de Bolsonaro, para bancar as pessoas que acamparam em frente ao QG do Exército. Mesmo com todas essas investigações contra o militar, o Exército não abriu nenhum processo disciplinar contra Cid e ele seguiu trabalhando normalmente. Diante disso, o Planalto pediu o afastamento do coronel das funções e a abertura de processo interno para apurar a conduta do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O comandante do Exército teria sinalizado de que não seguiria as instruções e esse foi o estopim para a demissão do general.
Júlio César Arruda ficou menos de um mês na função e a relação dele com Lula nunca foi boa. Ele foi o único a fazer a cerimônia de transmissão de cargo antes da posse do presidente e o evento foi fechado. No dia 8 de janeiro, impediu que a PM do DF fizesse a retirada das pessoas do QG após a destruição na Praça dos Três Poderes. Por causa dessa conduta, o comandante do Exército passou a ser investigado a pedido do Ministério Público Federal em um dos inquéritos dos atos golpistas. A falta de efetivo do Batalhão do Exército, que faz a guarda presidencial do Planalto no dia dos ataques, também contribuiu para o desgaste do militar. Enquanto o general Arruda acumulava desgastes com Lula, o comandante militar do Sudeste, mesmo antes do petista assumir, sempre fez a defesa da legalidade dentro da força. O general Tomás Ribeiro Paiva virou alvo de bolsonaristas logo depois do segundo turno das eleições do ano passado, quando passou a defender que o resultado das urnas deveria ser respeitado. Nesta semana, ele ganhou de vez a confiança de Lula e do Palácio do Planalto, quando, em uma cerimônia militar, fez a defesa não só da democracia, mas também da hierarquia. Ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. No evento da última quarta-feira, Paiva citou a missão que ele cumpriu no Haiti em 2007, durante o segundo mandato de Lula, e comparou os ataques à democracia a um terremoto. Disse que é tarefa dos militares combater a desinformação e defender a democracia. Democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo, alternância do poder. Alternância do poder, é o voto. E quando a gente vota, tem que respeitar os resultados da urna. Não interessa. Tem que se respeitar. Nem sempre a gente vota. Nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Esse é o papel de quem é instituição de Estado, instituição que respeita os valores da pátria, somos de Estado. A mudança no comando do Exército deve fazer também com que o general Valério Stuff Trindade, atual chefe do Estado-Maior do Exército, vá para a reserva, já que ele é mais antigo na força que Tomás Paiva. Lula havia respeitado a ordem de antiguidade depois de ser convencido pelo ministro Múcio Monteiro, ainda durante o governo de transição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Roraima no último sábado para ver de perto a situação do povo Yanomami. São casos graves de desnutrição e doenças em crianças e idosos. O drama humanitário fez o governo declarar emergência de saúde pública no território da maior reserva indígena do país. Durante a manhã, Lula e uma comitiva de ministros visitaram a Casa de Saúde Indígena Yanomami, na zona rural de Boa Vista. Esta semana, agentes da saúde resgataram pelo menos 8 crianças de aldeias em estado grave de saúde. Ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o presidente disse que vai levar atendimento de saúde para a população. É desumano o que eu vi aqui. Uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte o plantão da saúde, sabe, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar 10 médicos do que transportar 200 índios, 200 indígenas que estão aqui. É apenas uma questão de mudança de comportamento. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho, sabe, que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na Covid-19. O Ministério da Saúde estima que cerca de 570 crianças entre 2019 e 2022 foram mortas em consequência da desnutrição e da fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região e da contaminação por mercúrio. Lula disse que vai combater o garimpo ilegal, mas não detalhou como fará para retirar os garimpeiros da região. Eu não posso dizer quais as medidas que serão feitas. O que eu posso dizer para você é que não vai existir mais garimpo ilegal. Não é feito. E eu sei da dificuldade de tirar o garimpo ilegal. Eu sei que já se tentou outras vezes tirar, eles voltam. Sabe? Mas nós vamos tirar. A ministra da Saúde, Nícia Trindade,
disse que já nesta segunda-feira, uma equipe da Força Nacional da Saúde deve chegar a Boa Vista para passar a operar o hospital de campanha. Outra medida anunciada é o início do transporte de retorno dos indígenas sem problema de saúde que atualmente estão na Casa de Saúde Yanomami. É uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. E a partir de fevereiro, o governo vai fazer uma busca para cadastrar pessoas que estão fora do Bolsa Família, mas atendem os critérios para entrar no programa, que passará por uma reformulação. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falou sobre as mudanças em uma entrevista exclusiva ao SBT News. Segundo Wellington Dias, a chamada busca ativa vai mobilizar cerca de 12 mil centros de assistência social pelo Brasil, com repasse de recursos para os municípios. Também será criada uma força-tarefa com as prefeituras para atualizar os cadastros do Bolsa Família. Os pagamentos vão prosseguir. As alterações, a gente não quer prejudicar a ninguém, elas vão se dar de forma muito organizada. A gente que ganha muito acima daquilo que é o critério e desorganizou a essência do Bolsa Família, que é esse critério de ter contrapartidas com a família. Sobre essas contrapartidas, são critérios, condicionalidades, quais serão elas? A criança matriculada, o adolescente matriculado, frequentando escola, a vacinação aqui da família, isso é uma proteção da família, mas uma proteção da sociedade. O empréstimo consignado para beneficiários do programa, que foi suspenso pela Caixa Econômica Federal, não deve voltar a ser oferecido. Ele termina desorganizando o objetivo do Bolsa Família, que é garantir, naquela forma emergencial da transferência de renda, a alimentação. O empresário do Pará usava uma chave Pix de uma loja para arrecadar dinheiro e financiar os acampamentos golpistas. Na última sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão no estado contra 6 pessoas suspeitas de terem financiado o transporte dos participantes dos atos antidemocráticos aqui em Brasília. Documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos nas casas e locais de trabalho dos investigados na região metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação teriam estimulado, coordenado e financiado caravanas para as invasões dos prédios dos 3 poderes em Brasília. Entre eles estão 3 microempresárias, um motorista, um bombeiro civil e uma servidora pública. As investigações começaram a partir de postagens nas redes sociais que organizavam caravanas, tanto para os atos antidemocráticos na capital federal, como para novas obstruções de rodovias federais e ataques a refinarias, portos e aeroportos. A PF monitorou excursões que partiram de Belém e descobriu a possibilidade de ataques a prédios públicos também aqui no Pará. Conversas em aplicativos de mensagens obtidas pela agência de jornalismo Repórter Brasil mostram uma campanha de arrecadação de dinheiro utilizando a chave Pix de uma loja de informática de Xinguara, no sul do estado. A loja é associada ao empresário Ricardo Pereira da Cunha. Ele foi citado por um dos envolvidos na tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, em dezembro. Cunha não é investigado por esse crime, mas frequentava os acampamentos antidemocráticos montados em Brasília. A arrecadação de dinheiro existiria desde novembro. Entre os empresários divulgadores da campanha está Henrique da Costa Laureano, que participou dos ataques em Brasília e divulgou a invasão nas redes sociais. Não conseguimos contato com o empresário Ricardo Pereira da Cunha e com Henrique da Costa Laureano. E a gente está sempre mostrando aqui casos de violência contra a mulher, né? Um homem foi preso após descumprir medida judicial que impedia de se aproximar da ex-companheira. A vítima e as filhas foram ameaçadas de morte pelo ex-namorado. Depois que o empresário Pedro Márcio Siqueira foi preso, a vítima dele, Camila Malaquias, conta que conseguiu, enfim, respirar aliviada. Ela diz que estava com muito medo das ameaças de morte que o ex-companheiro teria feito e que, por isso, passou dias afastada das filhas. Eu não estava conseguindo dormir, eu estava com muito problema, não estava vendo as minhas filhas, e me deu uma paz mesmo de saber que eu não estou
teoricamente não estaria correndo perigo. O empresário foi preso em Aparecida de Goiânia e encaminhado à central de flagrantes do município. De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Pedro ocorreu porque ele descumpriu a medida protetiva e tentou se aproximar de Camila, além de continuar ameaçando a vida dela. O relacionamento dos dois começou em março de 2022. Com cerca de 3 meses de namoro, Camila soube do histórico de violência de Pedro com outras mulheres. Pouco tempo depois, ela começou a sofrer agressões físicas e morais. Em dezembro do ano passado, a mulher gravou ligações e mensagens de áudio em que Pedro ameaçava matar ela e as filhas. Se você me continuar me ameaçando, eu vou ter que arrumar uma segurança de novo. Você acabou de falar. Eu quero que você arruma. Vai ser melhor. É sério isso, Pedro? É sério. Na que eu tiver com alguém, eu vou ir te matar, eu vou matar essas meninas aí. O empresário já havia sido preso. Em 2019, ele virou notícia ao atirar diversas vezes em um veículo em Aparecida de Goiânia, depois de uma briga de trânsito. Depois do episódio de violência, a vida da Camila mudou completamente. E agora ela espera que o agressor continue preso. Que ele pague por os que ele fez. E o que faz, né, um homem desse ser liberado? A gente viu essas cenas aí chocantes, esses áudios de ameaça que são, assim, revoltantes, né, para dizer o mínimo. E foi preso o homem que matou a mulher a golpes de faca na frente dos filhos pequenos. O corpo da vítima estava enterrado no quintal da residência do casal. Imagens de câmeras de segurança mostram Ocino Terra Pimentel, de 49 anos, arrastando o corpo da mulher Janaína Moraes do Nascimento, de 20 anos, que estava desaparecida desde o dia 18 de janeiro. Janaína foi morta a facadas por Ocino. Depois do assassinato, o homem limpou o local do crime para esconder as provas e enterrou o corpo da jovem no quintal da casa onde moravam com 2 filhos no distrito de Outeiro, em Belém. 2 dias após o feminicídio, Ocino foi até a casa da mãe de Janaína para deixar as crianças, informando que precisava trabalhar. Foi então que o filho mais novo do casal, de apenas 4 anos, contou à avó que viu o pai machucar a mãe usando uma faca. A mãe de Janaína acionou a polícia. As crianças foram ouvidas por policiais e psicólogas e contaram que presenciaram o crime. Isso com certeza será levado em conta, né, quando do julgamento, e entretanto pode sim agravar, até porque as crianças estão psicologicamente abaladas. Ao fazer as buscas na casa do casal, a polícia encontrou manchas de sangue de Janaína pelo imóvel. Ocino teria descartado documentos e objetos pessoais da companheira no lixo. Ele também apagou as imagens das câmeras de segurança da casa, que foram recuperadas pela polícia. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. Ocino Pimentel foi preso em flagrante e vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mesmo com todas as provas, ele negou ter matado a jovem. Esse tio da vítima contou que eles estavam juntos há 8 anos, desde que a jovem ainda era menor de idade. Ocino já havia agredido Janaína. Ela já tinha feito um boletim de ocorrência contra ele, né? Passaram uns tempos separados e ela realmente voltou com ele por causa das crianças, com medo de perder as crianças, né? E ainda sobre esse assunto, em menos de 20 dias, 5 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Distrito Federal. O primeiro caso foi registrado ainda na virada do ano. Todos esses crimes têm uma coisa em comum: o histórico de agressão dos autores. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a juíza, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça aqui do DF, Fabriciane Zapata. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Cada vez mais a gente precisa reforçar a importância de ferramentas para identificar os sinais, né? O TJ tem um formulário de avaliação de risco. Como que isso funciona? Boa tarde, a senhora. Boa tarde. Nós do TJ que agradecemos por esse espaço, porque é muito importante a gente alertar toda a população e falar para as pessoas que existe um sistema de justiça que funciona. Então, o TJ, né, utiliza o formulário de avaliação de risco. O formulário, inicialmente, ele foi trabalhado junto a toda a rede. O formulário do DF é desde 2014 e desde 2020 ele é um formulário nacional. Dentro desse formulário, todas as vezes, né, que a mulher registra uma ocorrência policial, ela responde a cerca de 25 perguntas sobre
a vida dela, sobre o histórico de violência, sobre o agressor e sobre ela. São perguntas que nos levam a identificar fatores de risco. São fatores preditivos da ocorrência de outras violências ou da reincidência. Sim, vocês têm aí o Núcleo Judiciário da Mulher. Como que é esse núcleo? Como que vocês trabalham? O Núcleo Judiciário da Mulher são os 4 juízes coordenadores, todos especializados na violência doméstica, e uma equipe psicossocial especializada com servidores que entendem sobre o tema. O Núcleo Judiciário atua em 3 frentes, 3 eixos. No eixo judiciário, aprimorando a estrutura do judiciário, com formação continuada dos juízes e dos servidores que atuam na área. No eixo policial, celebrando as parcerias com a segurança pública, e daí nós temos o dispositivo Viva Flor, muito conhecido como o botão do pânico. Nós temos o Provid, que auxilia muito nas vítimas de casos graves, a Polícia Militar tem uma parceria grande conosco. E no eixo comunitário, nós trabalhamos na articulação das redes locais de atendimento e proteção. E daí nós temos o nosso grande programa Maria da Penha Vai à Escola, que é esse trabalho de educar para coibir e prevenir a violência contra meninas e mulheres. Perceber esse contexto de risco em que muitas mulheres vivem. É super importante, é essencial. Então, nós trabalhamos com gestão de risco, avaliando os fatores de risco no caso concreto para tomar as providências adequadas para cada caso. Como nós vimos aí nas reportagens, como já havia um histórico de violências, agressões anteriores, ciúmes excessivos. Então, quando nós identificamos esses fatores de risco preditivos de violências mais graves, nós tomamos providências. A primeira delas é quando a mulher vai à delegacia, registra a ocorrência e solicita as medidas protetivas. Mas, para além das medidas protetivas, nós temos muitas outras providências cautelares. Então, nós temos a tornozeleira eletrônica, nós temos o acompanhamento pelo Provid, nós temos um outro dispositivo móvel de proteção à pessoa que é um pouco mais avançado do que a tornozeleira, e nós temos a prisão preventiva do ofensor em caso de violências graves e descumprimento das protetivas anteriores. E todas essas medidas judiciais, elas vêm sempre acompanhadas de atendimentos psicossociais. O que é isso? Equipe multidisciplinar que vai agir tanto em relação à mulher, num breve processo de reflexão sobre a violência, e com o homem, nos grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica, porque a gente precisa reeducar, reaprender, verificar como esses relacionamentos podem se dar de uma forma saudável e não violenta. E isso muitas vezes começa ali cedinho, na escola, dentro de casa, ali quando é realmente uma criança, que os pais vão educando, programas sociais também, muitas vezes atendimentos escolares, que trazem esse conhecimento também para os meninos nas escolas e no seu ambiente familiar. Sim. É muito importante que haja uma desconstrução do que a gente tem a todo momento sobre o que é papel da mulher na sociedade. Então, esses programas que a gente tem de reeducação, e eles precisam vir de uma forma institucional, porque muitas vezes o pai e a mãe eles vivem um histórico de violência na sua família, eles foram acostumados a viver relações violentas, presenciar isso com os seus pais, os seus avós. E a gente passa esse comportamento, esse aprendizado para as crianças. E isso não é saudável. A gente precisa modificar essa forma como essas crianças vão vivenciar seus relacionamentos. Os meninos precisam ver as meninas como seres humanos iguais, que têm as mesmas oportunidades, e os mesmos direitos. Porque depois, quando eles vão crescendo, já no namoro a gente tem um tema importante que é a violência no namoro, violência contra adolescentes, e mais tarde vai redundar nesses casos tão graves que a gente está sempre observando com tristeza, com lamento, da violência contra a mulher adulta. E pela sua experiência, doutora, os agressores geralmente seguem um perfil, vão dando sinais ali ao longo do relacionamento? É complicado falar num perfil, mas o traço comum que a gente identifica nesses homens é o machismo. É uma crença
ainda que velada, de uma superioridade do homem em relação à mulher. E isso se mostra de várias formas. Então, uma frase comum que a gente ouve nas audiências é que o homem disse à mulher, né, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Quando um homem diz essa frase para uma mulher, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, no fundo ele está tratando essa mulher como um objeto. É uma coisa que ele entende que é dele e que se não serve para ele usar, nenhuma outra pessoa vai poder também. Então, esse homem se sente legitimado a ir lá e acabar com a vida dessa mulher, a ofender, a agredi-la fisicamente ou psicológica ou moralmente. Quando um homem proíbe a mulher de determinadas condutas, como trabalhar, estudar, visitar amigos, visitar familiares, quando ele promove o isolamento dessa mulher, em última análise é por quê? Porque ele se sente no poder de fazer isso, como se isso fosse aceitável. Então, tudo isso, né, é o que a gente identifica do traço do machismo na sociedade brasileira. E, em especial, né, esses homens, e como a gente sabe, sempre há um histórico de violência, né, que vai redundar na violência máxima, que é a morte dessas mulheres. E, às vezes, essas mulheres até denunciam, né, doutora? Tem medida protetiva, mas acabam retirando essa denúncia, o que agrava ainda mais a situação, né? Sim, um dado que é muito importante, que precisa ser falado várias vezes, né? A gente aqui no DF tem uma Câmara da Segurança Pública que acompanha todos os feminicídios. 70% de todos os feminicídios ocorridos no DF desde 2015, desde quando existe o nome feminicídio, tem 70% desses casos não havia um registro anterior de medida protetiva. Isso é muito importante, é um fato que mostra ainda que a gente tem muitas mulheres que sofrem violência e que não trazem isso para o sistema de justiça. E é muito importante que toda a sociedade e as instituições discutam o tema da violência de gênero, para a gente afastar essa naturalização dos comportamentos violentos. A mulher, quando ela solicita a revogação da medida protetiva no juizado, ela não percebe a situação de risco, ela trata tudo como se fosse algo muito normal. Então é corriqueiro nos juizados a mulher dizer, já está tudo bem, foi só uma briga de casal, ele já mudou, mesmo que tenha passado apenas um mês desde os fatos, mesmo que essa mulher tenha sido agredida com uso de faca, que são fatores preditivos de violências graves ou letais. O terceiro denuncia, um vizinho, um filho. E essa denúncia acaba chegando à justiça também ou acaba ficando ali na delegacia, como essa mulher muitas vezes não quer ir até o local e fazer essa denúncia formal? Como que é esse processo? Existe uma classificação de crimes aqui no processo penal, né? Para alguns crimes, uma outra pessoa pode denunciar se há uma violência grave, né? A gente chama de ação penal pública incondicionada. Para outros crimes, somente a mulher pode procurar a delegacia e registrar uma ocorrência. Mas, de toda forma, o vizinho, o amigo, o parente que identifica que aquela mulher está numa situação de violência, ele pode ajudar e muito acolhendo essa mulher e não culpabilizando essa mulher. Isso é algo muito comum, mais uma vez, na sociedade machista que a gente tem. Por quê? Embora essa mulher seja vítima de violência, ela muitas vezes é tratada como culpada, como se ela não tivesse escolhido o parceiro ideal, como se essa mulher tivesse que manter a família a qualquer custo, mesmo que esse custo seja pela segurança dela. Ela precisa manter porque ela precisa desse status de a mulher do lar. Então, são essas situações que os amigos, vizinhos, familiares, talvez eles não possam formular a denúncia propriamente dita, mas eles podem acolher, eles podem orientar, podem apoiar. E o registro na delegacia é a porta de entrada no sistema de justiça. Mas essa mulher também pode buscar outras formas de assistência, como a assistência psicológica, como a assistência social, como a rede de apoio familiar. Então, são muitas formas que a gente tem para que essas mulheres possam receber apoio e sair do ciclo perverso da violência doméstica. Eu acredito que muitas mulheres, né, têm esse medo de denunciar, muitas têm um envolvimento além de sentimental, mas financeiro.
Mas quando denuncia, tem ali a medida protetiva e esse agressor descumpre essa medida, é essencial avisar, né, as autoridades policiais. Super importante, porque o que acontece? Quando a mulher registra a medida registra a ocorrência, solicita a medida protetiva, que aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal é analisada em tempo recorde no país, então quando ela recebe essa medida protetiva, ela precisa avisar a gente, cooperar para que essa medida seja eficaz. O que é isso? Muitas vezes o ofensor começa a restabelecer o contato com ela. Manda uma mensagem de WhatsApp, manda um oi, manda como as crianças estão. E essa mulher que ali tem um envolvimento emocional, é o pai dos filhos dela, é o homem com quem ela viveu por tantos anos, está sob pressões sociais, sempre acha que, não, agora tá tudo bem, eu posso falar com ele. E ela começa a conversar com ele. Até que em algum outro momento, novamente surge a agressão. Pode ser a agressão moral, psicológica, por mensagem, por áudio, por telefone, mas pode ser também que esse ofensor se sinta já no direito de comparecer na porta da residência dela e praticar uma nova agressão física. E a estatística mostra que essas agressões físicas tendem a ser cada vez, a gente fala na espiral da violência. Então, assim, é muito importante que quando esse ofensor que tem medida protetiva, ele começa a manter contato com a vítima, é muito importante que ela noticie para a gente, na Justiça, no Ministério Público, ou na Delegacia de Polícia, porque é todo um sistema integrado, né? A gente sempre se comunica. Então é muito importante para que a gente possa tomar outras providências, até porque a medida protetiva ela é alterável ao longo do tempo. Então, se no momento a mulher achava que, nossa, esse homem não pode aparecer perto dos filhos porque ele realmente pode colocar em risco a segurança dos filhos, num outro momento pode ser que ela identifique que, nossa, as crianças nesse momento estão sentindo muita falta. É possível que agora haja uma visita supervisionada por um parente de confiança, então eu posso mudar a medida protetiva. Mas ele não pode ficar falando comigo, porque é uma relação que se estabeleceu uma comunicação totalmente violenta. Então essa mulher vai continuar sujeita a violências. Então ela sempre precisa falar para a gente, seja para adequar as medidas protetivas na realidade atual, seja para tomar as outras providências cautelares, porque a gente vai dando passos. E o último passo é a prisão preventiva. Então, é sempre muito importante que a mulher comunique o descumprimento das medidas protetivas. Doutora, muito obrigada pelas informações. Como é importante, a gente trazer todo esse serviço, tudo isso para quem está nos assistindo, porque, como a gente comentou aqui, muitas vezes a mulher não tem a coragem de denunciar, a família também acaba não se intrometendo, mas é essencial a gente parar uma agressão antes que vire uma tragédia. Doutora, obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço, o Tribunal de Justiça está à disposição e todo o sistema de justiça funcionando para a proteção e prevenção de outras violências. Obrigada. Nós vamos voltar a falar agora sobre o caso da chacina de uma família aqui no Distrito Federal. A repórter Mônica Vieira está ao vivo no cemitério de Planaltina de Goiás, onde deve começar daqui a pouquinho o velório da cabeleireira Elisamar e dos 3 filhos dela. Mônica, boa tarde mais uma vez. Tem alguma novidade por aí? Conta pra gente. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Por enquanto, ainda está tranquilo, sem muita movimentação, a não ser dos funcionários. Mais cedo teve um sepultamento e depois desse sepultamento, depois que todos foram embora, ficou bem tranquilo e nenhuma movimentação ainda de amigos e parentes de Elisamar. Nós estamos aqui no cemitério municipal Redenção, na cidade de Planaltina de Goiás, que fica aproximadamente 64 quilômetros daí de Brasília. De acordo com o que a nossa produção, a nossa equipe apurou aqui no local, eles ganharam esse local para poder serem enterrados. A primeira-dama cedeu aí o espaço para que Elisamar e os filhos fossem enterrados aqui, isso por se tratar de uma família simples e também pelo caso que causou uma comoção nacional. Vale lembrar que Elisamar já morou aqui
aqui na cidade com os filhos também e depois se mudou para Brasília. Nós vamos falar um pouquinho do caso, porque são 11 dias à espera aí dos familiares para poder sepultar os corpos. Esse caso aconteceu aí no dia 12, né, onde Elisamar foi, desapareceu. Aí os filhos dela de outro relacionamento chegaram a acionar ali a polícia, ficaram preocupados com o desaparecimento dela, porque até o momento eles tinham de informação o seguinte, que a mãe tinha saído do salão de beleza na 307 Norte em Brasília e teria passado na casa dos sogros dela, para poder pegar o marido, o Tiago, e então irem para casa. Mas desde então ela desapareceu com os filhos, um casal de gêmeos, Rafael e Rafaela de 6 anos e Gabriel de 7 anos de idade. Depois que os filhos de outro relacionamento registraram aí um boletim de ocorrência, a polícia foi interligar o caso, porque o carro dela foi localizado em Cristalina, mas na sexta-feira, logo depois, um dia depois dela ter desaparecido, completamente carbonizado. Mas a família só recebeu essa notícia no domingo. Isso porque eles registraram o boletim num sábado, então não tinha como interligar o caso de sexta para domingo sem antes ter esse registro ali na polícia, né, de Santa Maria, onde os filhos registraram esse caso. Na sexta-feira, vamos falar agora da atualização mais recente. A polícia agora segue aí no encalço de um outro integrante, de um quarto integrante de 26 anos, provavelmente ele tem uma ligação aí com o PCC. Esse homem tem uma ficha extensa e foi localizado tanto no cativeiro em Planaltina, no Distrito Federal, como também em um dos carros utilizados para poder carregar aí essas pessoas, as digitais dele. Então a polícia segue localizando Nogueira, de 26 anos. Até o momento agora, o delegado disse que segue as investigações. A nossa repórter que está na 6ª DP disse que ele chegou a falar com as equipes que estão lá no local, mas disse que só vai se pronunciar mesmo se tiver alguma coisa efetiva, porque eles seguem aí tentando localizar esse quarto suspeito. Então a foto dele já está sendo divulgada para que seja localizado. Agora vamos contar um pouquinho, Vitória, relembrar esse caso para que o pessoal de casa possa acompanhar, porque são muitos detalhes e são muitas pessoas envolvidas. Até o momento, 7 corpos foram localizados. O da Elisamar e dos gêmeos e do filho dela de 7 anos, que já saiu ali da funerária na cidade de Lusiânia. Estão a caminho aqui do cemitério municipal da cidade, mas devem chegar em torno de 2 horas da tarde. O enterro está previsto para as 4 horas. A polícia, na semana passada, descobriu um cativeiro também em Planaltina, só que no Distrito Federal, e lá no local encontraram um corpo, que se trata do Marco Antônio. Ele estava decapitado, então já foram 5 corpos. E aí, na semana passada, na quinta-feira, a Polícia Técnico-Científica da cidade de Belo Horizonte, onde os corpos encontrados em um carro ali próximo a Unai foram encaminhados, identificou 2 mulheres, provavelmente aí a Renata, a atual esposa do Marco Antônio, e a Gabriela, também filha dele. Então, desde então, a polícia segue aí tentando desvendar o mistério desse caso, dessa chacina. A princípio, o Tiago, que é o marido da Elisamar, e o pai dele, o Marco Antônio, teriam tramado tudo isso por conta de um dinheiro. Segundo, as investigações ainda seguem, né? Então a gente não pode bater o martelo, mas até o momento que nós temos, que a Elisamar teria um empréstimo na conta no valor de R$100 mil para poder investir no negócio dela, no salão que fica na 307 Norte, e a ex-mulher ali do Marco Antônio teria um dinheiro também na conta. Mas não se sabe aí se conseguiram tirar esses dinheiros, essas verbas que estavam ali, de onde eram e se eles conseguiram subtrair, conforme o depoimento desses 3 homens que já estão presos. O Gildeon, o Horácio e o Fabrício, que estava vigiando ali o cativeiro. Não se sabe se foi a ganância desses 3, teoricamente contratados pelo pai e o filho, para poder matar a família, para poder ficar com toda a grana, ou se realmente se trata aí de uma ambição de pai e filho para poder matar e ficar com tudo. A polícia segue investigando ainda esse caso. Achar esse quarto suspeito é imprescindível para que as investigações continuem, para poder desmembrar mais coisas e chegar aí ao resultado final desse inquérito, viu, Vitória? Você tem alguma pergunta? Mônica, inclusive, né, falando sobre essas reviravoltas, né, que tiveram nesse caso, inicialmente com o depoimento de um dos presos, se eu não me engano, foi o Horácio. Ele disse que teria sido contratado pelo marido da Elisamar, o Tiago, e pelo sogro dela para cometer esse crime. Mas depois que o corpo foi encontrado lá no cativeiro, em Planaltina, aqui Planaltina DF,
e foi identificado sendo o sogro da Elisamar. Esse caso teve uma reviravolta. Então a polícia deixou de acreditar que os mandantes seriam Tiago e Marcos Antônio e aí passou a acreditar mesmo nesse trio que foi preso e agora um quarto suspeito que está foragido, não foi isso? Isso mesmo, Vitória, até porque às vezes eles cresceram o olho, né? Nós sabemos que um trabalhava na chácara da família, né? Onde o Marco Antônio morava ali com a Renata e com a Gabriela, e o segundo na oficina, onde o Marco Antônio trabalhava como mecânico. Então nós sabemos que, querendo ou não, os funcionários ali tinham um certo conhecimento ali do dia a dia dessa família, pode-se dizer assim. Não podemos precisar e falar e garantir isso, mas nós sabemos que alguma coisa ali aconteceu, que eles tinham informações preciosas para poderem agir dessa forma, para poder realmente acabar com a família inteira, inclusive até com a Cláudia Ana Beatriz, que é ex-esposa do Marco Antônio e filha. A Ana Beatriz é filha do Marco Antônio de um outro relacionamento que ele tinha antes de estar com a Renata, e tem a filha Gabriela. Então tudo isso ainda é um imbróglio, né? Tá uma bagunça toda. Quando a gente pensa que chega ao fim, aí eles descobrem outra coisa e volta praticamente ali no meio da história e todo mundo fica confuso. Então até o momento não se sabe se envolve agiotagem, não se sabe se estão devendo. O que a gente sabe também, uma informação que chegou para a nossa equipe, é que a polícia encontrou um caderno nesse cativeiro em Planaltina, ali no DF, com o nome das vítimas e o Pix, né, a conta ali das pessoas. Mas não se sabe por que que estava ali, qual que era a utilidade desse bancários, dados pessoais dessas pessoas. O que se sabe também que nesse cativeiro, a princípio, disseram que só 2 mulheres tinham ficado por lá, era a Renata e a Gabriela, atual esposa de Marco Antônio e a filha, mas não. Pelo que a polícia indica, as 4 passaram por lá. Não se sabe se simultaneamente, mas as 4 passaram por lá. E aí nós seguimos aí acompanhando todo esse desenrolar da história, porque até o momento que nós temos são esses detalhes. Mas é muito importante que a polícia localize esse quarto suspeito, que a polícia já segue aí divulgando imagens dele, esse homem dos olhos e cabelos claros, né, castanhos. Então quem puder dar notícia aí para a polícia pelo 197, é de suma importância a contribuição da comunidade nesse momento, para que esse caso aí seja realmente esclarecido, Vitória. E você chegou a conversar, né, com o filho mais velho da Elisamar por telefone. O que ele disse para você de toda essa história? Ele acreditava que Tiago, marido da Elisamar, tivesse envolvimento nesse caso? Conta pra gente os detalhes, né, dessa conversa que você teve com ele por telefone. Na realidade, Vitória, eu conversei com a Márcia Elizabeth. A Márcia é irmã da Elisamar. Ela mora no Mato Grosso e ela chegou a dizer que o Marco Antônio, ele já teve um passado meio nebuloso. Ele chegou a ser preso, mas cumpriu a pena que foi estabelecida, saiu e estava vivendo uma vida normal. Diz que não entrou mais no mundo errado, pode-se dizer assim, de acordo com o que ela nos disse. Ela disse que ele estava seguindo uma vida tranquila e desde então era um trabalhador. Ela também disse que a irmã dela era muito trabalhadora. As crianças eram os únicos netos do casal. Então, assim, Renata e Marco Antônio eram extremamente apaixonados pelas crianças, o casal de gêmeos, Rafael e Rafaela, de 6 anos de idade, e Gabriel, de 11 anos. Então, ela simplesmente descartou qualquer possibilidade, ligando aí o Tiago, esposo de Elisamar, e do sogro dela, né, o Marco Antônio, de terem contratado esse trio, provavelmente um quarteto agora com esse quarto suspeito, para poder executar a família em função de dinheiro. Até falou a respeito de um dinheiro que a irmã tinha na conta, mas que não se tratava de um imóvel recente, ela já havia feito uma venda há um certo tempo, mas que tinha uma reserva no banco, mas não soube precisar o valor, então ela não entrou nesses detalhes. E também não falou pra gente a respeito de qual crime Marco Antônio teria cometido no passado, o que poderia manchar a reputação dele, mas ela alega que era uma família muito tranquila, que a irmã dela vivia muito bem com o Marco Antônio, que o Marco Antônio era extremamente apaixonado por Gabriela, a menina de 25 anos, irmã de Tiago, e que o Tiago também
amava demais os filhos, né, os 3 filhos, o casal de gêmeos e também o Gabriel de 7 anos. Então, em nenhum momento ela cogitou que a irmã tenha morrido, que essa chacina envolvendo a família dela tenha realmente sido encomendada pelo Tiago e também pelo Marco Antônio. Sabe até agora que a motivação possivelmente foi financeira, né, Mônica? Mas é importante a gente reforçar aqui que 3 pessoas ainda continuam desaparecidas, né? Que Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. Tiago, o marido da Elisamar, né? A Cláudia, que é ex-esposa do Marco Antônio, e também a Ana Beatriz, que é meia-irmã do Tiago e filha da Cláudia com o Marco Antônio, né? Isso mesmo, Vitória. A polícia ainda segue tentando localizar, seja os corpos dessas 3 pessoas ainda, ou se estão vivos por aí, até para poder entender ainda o mistério. Agora, a partir das investigações, nesse momento, que é localizar esse 4º suspeito e achar os corpos ou essas pessoas, com certeza vai ser assim, um marco para poder definir qual foi a linha mesmo, a intenção, o que realmente aconteceu, para que eles possam chegar ao fim dessas investigações, que já duram aí cerca de 11, 12 dias, né? Agora, 11 dias depois que os corpos foram localizados, é que hoje a família vai ter um pouco de sossego em enterrar os restos mortais aí de Elisamar, de 39 anos, e dos filhos aqui no cemitério municipal da cidade. Então a nossa equipe aguarda, porque a previsão aí para o enterro é por volta das 4 horas da tarde. Os corpos devem chegar aqui por volta das 2. Como se trata aí de uma situação muito delicada, os corpos ficaram completamente irreconhecíveis, são ossos, né, a cada dentária. Então, eles vão colocar, de acordo com a funerária, em cada caixão a foto de um deles para identificar. Então, no caixão ali da Elisamar vai ter a foto dela e das crianças, de cada uma das crianças, as fotos, porque deve acontecer, né? Vai acontecer com os caixões fechados, só para a família se despedir ali, e logo às 4 serão sepultados aí, porque a família, que é simples, bastante humilde, já morou aqui na região, ganhou aí da primeira-dama aqui do município o local para enterrar os corpos de toda a família, Vitória. A polícia chegou ali com a ajuda dos bombeiros, os cães farejadores, a fazerem os militares fizeram uma busca ali na chácara onde a família mora, né? Onde o Marcos Antônio mora com a esposa. Mas não encontraram nada, ao contrário do que ocorreu lá no cativeiro. Mônica, então agora é essa expectativa para o velório, os corpos, né, da mãe do Tiago e da irmã, que foram encontrados ali em Unai, em outro carro, carbonizados, já foram identificados também? Você tem alguma informação sobre a previsão desses velórios ou ainda não? Ainda é cedo, né, para se falar sobre isso? Isso mesmo, Vitória. O Ricardo Viana, o delegado responsável por esse caso da 6ª DP do Paranoá, ele nos disse na sexta-feira que foi feita uma varredura final aí, tanto na chácara, como você disse, e também no local onde as famílias ficaram ali em cativeiro. E apenas no local do cativeiro eles passaram luminol no local para saber se houve um confronto entre pessoas ali e lavaram sangue, por exemplo, para não deixar vestígios, e foi onde foram encontrados materiais e foram encaminhados para o IML. Já na chácara ele disse que nada foi localizado. Então, assim, nós aguardamos também o resultado desse exame para saber se tem algo mais para poder falar para a gente, se tem alguma pista sobre essa história. Em relação aos corpos ali que foram encontrados dentro do carro, que o carro foi localizado ali em Unai, um carro que se trata do Marco Antônio, a polícia técnico-científica ali de Belo Horizonte informou que se trata, assim, de 2 mulheres. A princípio, estamos tratando esse caso aí como Renata e Gabriela, mas pode ser que seja a Cláudia também e a Ana Beatriz. Afinal, não sabe ainda quais mulheres são, ou às vezes pode ser só as meninas, a Ana Beatriz e a Gabriela. Então, tudo ainda é um mistério. A polícia confirmou que se trata de 2 mulheres, mas não passou ainda a identificação para a gente. A nossa produção tenta falar constantemente aí com a polícia técnico-científica e com a comunicação social de lá para poder nos informar, para que a gente possa ir atualizando sobre esse caso, mas até o momento que nós temos essa informação.
A informação precisa é que se trata, sim, de duas mulheres localizadas dentro desse veículo em Unai, que o carro era aí de propriedade do Marco Antônio, que foi encontrado no cativeiro ali em Planaltina, no Distrito Federal, decapitado. Ainda não se sabe quando esses corpos serão velados, que foi uma pergunta que você me fez no final. Ainda não temos essa informação de onde vai ser, quem são essas mulheres, mas a gente segue acompanhando para poder ir atualizando vocês. Mônica Vieira, muito obrigada pelas informações. Qualquer movimentação aí no cemitério de Planaltina de Goiás, você nos aciona aqui, por favor. Obrigada. Agora olha só essa história. A Justiça decretou a quebra do sigilo bancário da estudante de medicina da USP, indiciada por ter desfalcado o fundo de formatura. A jovem, que está no último ano do curso, perdeu o emprego e resolveu trancar a matrícula. A decisão de trancar o curso foi tomada depois que Alicia Miller passou a sofrer ameaças, segundo o advogado dela. Com a repercussão do caso, a estudante, que prestava serviço para uma empresa da área médica, teve o contrato rescindido. Ela ganhava cerca de R$2.000 por mês com a apresentação de pesquisas. Vídeos gravados pela produção do SBT mostram a estudante momentos depois de prestar depoimento. Ela foi ouvida durante 4 horas e meia. O que mais me chamou a atenção é que é uma moça jovem, de 25 anos, e ela alega que em nenhum momento ela pediu um conselho, ela conversou com alguém para praticar essa conduta dela, o que é muito estranho, Uma moça que não tem conhecimento de aplicação, de finanças. Alicia admitiu ainda que inventou que havia aplicado dinheiro em uma investidora, sofrido um golpe e perdido tudo. Essa desculpa foi enviada por uma mensagem de WhatsApp aos colegas. Realmente mentiu. Aí já caracteriza a má-fé, Segundo os investigadores, Alicia apresentou extratos que comprovam que ela aplicou o dinheiro desviado do fundo de formatura em ações, tesouro e títulos de renda fixa. A Justiça já decretou a quebra do sigilo bancário. Em pouco mais de um ano, Alicia fez 9 cheques. O maior deles, de R$604 mil, foi transferido para uma conta pessoal em novembro de 2021. O prejuízo total foi de quase R$1 milhão. A estudante foi indiciada por apropriação indébita. Ela também é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato por apostas na loteria de grandes valores, para tentar recuperar o que perdeu. Ela gastou quase R$500 mil com bilhetes e ainda ficou devendo quase R$200 mil a uma lotérica. A suposta namorada de Alicia deverá ser ouvida na segunda-feira. Quem também vai prestar depoimento na semana que vem é a aluna, que agora é a presidente da comissão de formatura. Câmeras de segurança de Samambaia flagraram um momento em que 2 bandidos assaltaram um homem na quadra 325. Quem vai trazer mais detalhes desse caso para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Que informações você tem? Pois é, Vitória, a primeira coisa que choca nesse caso é o horário, 6h25 da manhã aproximadamente, então os bandidos não estão nem se preocupando mais em que momento vão estar cometendo os crimes, agem à luz do dia. E outro detalhe também, esse vídeo é bem curto e alguém pode achar até que está cortado aí, mas na verdade ele mostra toda a ação. São 2 assaltos feitos rapidamente. E em poucos segundos, pouco mais de 30 segundos aí, eles conseguem efetuar esses assaltos. Antes de trazer aqui as informações, eu queria agradecer por essas imagens para o pessoal do Samambaia News, para o Dácio, que é um parceiro da nossa produção, sempre trazendo informações importantes sobre Samambaia, ajudando a nossa produção a chegar até a população e trazer informações de qualidade. Então, o que acontece? Esse vídeo é da última terça-feira, dia 17. Os criminosos chegaram, como eu falei, por volta das 6h25 da manhã ali, e tem uma pessoa sentada. A gente vai repetir esse vídeo várias vezes, até porque podem ter outras vítimas que podem reconhecer esse modus operandi aí. E é claro também para que as pessoas possam identificar esses suspeitos. Apesar da gente não ter uma imagem clara, uma imagem que mostre o rosto desses suspeitos aí, a gente consegue identificar sim quem conhece, quem já viu essas pessoas com alguma frequência, quem já foi vítima também pode reconhecer.
Então o que acontece? A pessoa de camisa azul está sentada na frente da sua residência ali, está com o celular na mão. O que essa pessoa informou para a polícia? Que esses bandidos chegam, você vê que chega uma bicicleta, tem um rapaz que está sentado atrás ali, né? Na garupa da bicicleta, lá no Nordeste a gente chama de bagageiro, essa parte de trás aí. E ele desce da bicicleta enquanto o outro comparsa segue caminho. Esse homem de vermelho aborda o rapaz que está sentado na frente da residência dele. Disse à polícia, a vítima, que estava armado esse homem e que mostrou a arma para ele e falou: me dê o celular agora. E rapidamente essa vítima não reagiu, não tomou nenhuma outra medida a não ser atender o pedido do criminoso e entregou o celular. Mais à frente, a imagem você precisaria dar um zoom para poder entender muito bem, mas a informação é a seguinte: tem uma outra pessoa lá na esquina que também é assaltada por essa mesma dupla. No momento é uma ação, começa, o outro rapaz da bicicleta já segue, já visualizando a segunda vítima, e aí o comparsa, depois que pega o celular da primeira, corre até a esquina e assalta também, tomando o celular dessa segunda vítima aí. O interessante é que casos como esse não são casos raros. Infelizmente, são casos comuns em Samambaia. A gente tem números, os mais recentes aí divulgados pela Secretaria de Segurança, do ano passado em Samambaia. Veja bem, são dados de janeiro a novembro de 2022 e foram registrados 1.629 casos de roubos a transeuntes. Pessoas que estavam passando na rua e foram vítimas de assaltos, como nesse caso daí. Vale lembrar que existe também a subnotificação, ou seja, são 1.629 casos registrados, muita gente não registra. Então a gente pode imaginar aí que esse número ele chega a ser ainda maior, porque muitas pessoas não querem ir, têm medo muitas vezes de ir até a delegacia e não prestam queixa. Então, por que é importante prestar queixa? E aí a gente traz dois alertas que a polícia sempre pede para a gente repassar para a população. Em casos como esse aí, a gente pode dizer que as duas vítimas agiram corretamente. Por quê? Entregaram os seus pertences sem reagir. Eu imagino que um celular hoje, é claro que existem celulares, modelos muito caros. O celular é um equipamento muito importante para a gente que trabalha com informação. A gente está o tempo todo utilizando e muitas pessoas precisam do celular, inclusive, não apenas para o contato normal e para o dia a dia, mas você pode parcelar em até 12 prestações, você pode dar um jeito de você recuperar. A sua vida você não recupera, como a gente informou, o criminoso estava com uma arma quando abordou esse rapaz na frente da residência dele. Então, a primeira coisa, não reagiu, que é o que a polícia sempre orienta, e depois prestou queixa. A 32ª Delegacia de Polícia Civil já tem as informações, já tem os vídeos e aí está cruzando informações e fazendo esse trabalho investigativo para ver outros casos que tenham sido da mesma maneira, com pessoas com bicicleta, em dupla, se já conhece de outros vídeos, de outras imagens que a polícia já tenha recebido esse tipo de atuação para poder enquadrar esses suspeitos, identificar primeiramente, óbvio, e depois enquadrá-los e chegar até a prisão deles. Segunda coisa que as vítimas fizeram correto, então, foi essa daí, de ir até a polícia. E aí acaba esse problema, inclusive, da subnotificação. A polícia tem mais conteúdo para chegar até os presos. Então, é um recado que a polícia pede, inclusive, não apenas a quem mora em Samambaia, quem pode ter sido vítima de um crime parecido com esse, mas independente do crime que você tenha sido vítima ou da região que você mora, não reaja e também procure a polícia. Vá até a delegacia, registre queixa, pergunte se há alguma câmera de segurança que tenha flagrado a ação que você sofreu, porque tudo isso pode colaborar com a polícia para chegar até a prisão desses suspeitos. Inclusive, as imagens que a gente está exibindo desse caso, elas podem servir para isso. Caso você conheça essas pessoas, você pode entrar em contato com a polícia, ligar no 197 para fazer a sua denúncia e ajudar a polícia a chegar até esses presos. Não custa repetir. Vá à delegacia também, caso você chegar até esses suspeitos. E não custa você ir até a delegacia caso você tenha sido vítima de algum crime, para que a polícia também tenha mais elementos, porque quando essa dupla aí for presa, caso haja mais elementos, a pena e o tempo que eles passam na prisão aumenta bastante. Vitória. Até porque a gente sabe, né, que muitas vezes
esse tipo de criminoso, né, que comete um assalto, não fica muito tempo atrás das grades, mas é importante denunciar quem tiver informação sobre as roupas. Eu acredito que as vítimas também tenham passado as características desse homem, porque é importante denunciar para que eles sejam punidos, porque a polícia trabalha com essa mancha criminal até mesmo para aumentar policiamento, porque imagina só, 6h30 da manhã, uma pessoa sentada em frente à sua residência, às vezes aguardando para ir para um curso ou para o trabalho, ser abordada dessa forma aí, né? Um homem armado. E coisa que eu não tinha reparado antes, que eu tinha visto rapidamente esse vídeo, é que eles abordaram uma segunda vítima que estava ali subindo a rua. Então são criminosos que agem à luz do dia, sem vergonha nenhuma, e precisam estar atrás das grades, porque imagina só, um trabalhador perde um bem, que a gente sabe que é muito caro hoje, um celular, e hoje as pessoas precisam do celular no dia a dia, e aí acaba tendo esse mega prejuízo por ações como essa aí que a gente está mostrando. Obrigada, Glória, pelas informações. E a polícia já identificou um dos 3 assaltantes que levaram mais de 100 aparelhos celulares de última geração de dentro de uma loja em um shopping. Os investigadores suspeitam que os telefones seriam levados para fora do Brasil. O assalto milionário aconteceu nesta loja de uma operadora em um shopping de Barueri, na Grande São Paulo. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. Um dos assaltantes tinha uma metralhadora. Na fuga, ele chegou a apontar a arma para frequentadores do shopping. Não esconder o rosto, que indica que não são daqui da região, né? Então, realmente foram ousados em entrar num shopping monitorado como este aqui de Alphaville para praticar um crime dessa magnitude. Outro bandido usava o uniforme de uma empresa de telefonia. 2 carros usados na ação já foram localizados. Esta outra imagem mostra um dos veículos saindo do estacionamento do shopping. Segundo investigadores, os ladrões fazem parte de uma quadrilha da zona leste da capital paulista. Um deles já foi identificado. Alguns detalhes que chamaram a atenção dos investigadores levaram à conclusão de que os assaltantes receberam informações privilegiadas. Os aparelhos que foram levados tinham sido entregues na loja 3 dias antes. O ladrão, que foi até o estoque, escolheu os celulares que ia levar. O bando queria apenas os modelos mais recentes e caros de iPhones da Apple e Galaxy da Samsung. Um custa cerca de R$10.000. Ao todo, 105 aparelhos foram roubados. Outra certeza é de que os aparelhos serão levados para o exterior. Os celulares roubados ou perdidos no Brasil são automaticamente bloqueados pela polícia através dos números do e-mail, uma espécie de identidade internacional do aparelho. Em países da África, por exemplo, esse sistema não existe. Os celulares funcionam normalmente. E a polícia do Rio de Janeiro investiga se o anestesista colombiano, preso por abusar sexualmente de 2 pacientes, exercia ilegalmente a profissão. Em depoimento, o chefe do setor onde Andrés Carrillo trabalhava disse que ele não tinha registro profissional. Uma das vítimas do médico colombiano foi estuprada quando passou por uma cirurgia no Hospital Universitário da UFRJ, na zona norte do Rio, em 2020. Na época, Andrés Eduardo Oñate Carrillo não tinha concluído o curso de especialização em anestesia e poderia atuar somente como estagiário. Em depoimento à polícia, o chefe do setor afirmou que Andrés não tinha autorização para atuar como médico em nenhum hospital brasileiro, muito menos para anestesiar pacientes. Disse ainda que ele só poderia observar o procedimento. A médica anestesista que estava de plantão com Andrés no dia desse estupro declarou que não deixou o colombiano sozinho na sala de cirurgia, mas admitiu que ela pode ter saído por breves momentos. Andrés também agia ilegalmente no Hospital Estadual de Saquarema, no litoral do estado. O Conselho Regional de Medicina confirmou que o colombiano trabalhou irregularmente no período em que foram cometidos os crimes. Ele só obteve o registro como médico no Brasil em janeiro de 2022. Depois de ter sido aprovado no Revalida, a prova que certifica estrangeiros para atuar no país. O colombiano de 32 anos foi preso na última segunda-feira. Ele já era investigado por divulgação de material com pornografia infantil. O computador dele
armazenava mais de 28 mil fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças. Durante o inquérito, a polícia descobriu os vídeos que comprovam os estupros de 2 pacientes que estavam desacordadas em hospitais públicos do Rio de Janeiro. O médico também é suspeito de abusar sexualmente de um bebê que havia sido anestesiado. Pelos crimes de estupro e divulgação de pornografia infantil, Andrés pode ser condenado a até 20 anos de prisão. Agora, ele também deve ser indiciado por exercício ilegal da profissão. O CREMERGE também abriu um procedimento que pode culminar na cassação do registro profissional do médico. Agora eu tenho uma dica para você que quer entrar ou voltar para o mercado de trabalho com o pé direito. Dê o primeiro passo com o Uniplan e faça a sua graduação pertinho de onde mora, numa instituição reconhecida, cursos autorizados pelo MEC e aulas diárias. Além disso, no Uniplan você sabe exatamente quanto vai pagar de mensalidade, do começo ao fim do curso, sem surpresas ou pegadinhas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 219, é isso mesmo, R$ 219. Quer mais? Você paga apenas R$ 10 pela matrícula, não é demais? Inscreva-se gratuitamente pelo site aquivocêpode.com.br. Vou repetir, aquivocêpode.com.br ou através do 0800 725 0045. Anota aí, não perca essa oportunidade. 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que o nosso jornal volta já. O noticiário. Um homem foi preso nesse fim de semana após agredir uma mulher com uma pedrada. Foi na região da Prainha, no Paranoá. A vítima disse que isso aconteceu porque ela é lésbica e alega ter sido alvo de homofobia. A repórter Nayane Carvalho traz mais detalhes pra gente. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. Olha só, esse caso aconteceu na manhã de sábado, lá na Prainha do Paranoá. Uma mulher teria sido agredida por um homem que, em primeiro momento, foi identificado como Alan Nascimento, mas depois a polícia descobriu que o nome dele não era esse, ele até mentiu por isso. Ela teria sido agredida por estar com a companheira e aí ele, incomodado, agrediu. Usou palavras aí de baixo calão, chamando ela de machão, enfim, um crime inafiançável. E para saber mais detalhes sobre esse crime, nós vamos conversar com o soldado Felipe Nogueira, que foi quem atendeu a ocorrência junto com sua equipe. Boa tarde, soldado, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Brasília. Conta pra gente como é que foi essa ocorrência. Boa tarde aos telespectadores. Bom, nós recebemos o chamado de que uma mulher havia sido vítima de uma pedrada nessa região da Prainha do Lago Norte. A equipe se deslocou ao local. Chegando lá, verificamos um carro parado com uma pequena aglomeração ao redor e uma senhora desmaiada no local com um ferimento na cabeça. Os populares nos falaram que ela tinha sido agredida por um homem que estava ali nas redondezas, apontaram a direção que ele estava. A equipe se dirigiu até esse local, indicado pelos populares. Chegando lá, avistamos o indivíduo e ele fugiu. Aí logo após a fuga dele, nós o perseguimos, as motocicletas aqui do 24º Batalhão fizeram um cerco e ele se entregou. Foi realizada a abordagem e ele admitiu que havia dado uma pedrada na mulher e que antes disso eles haviam discutido. Depois de um tempo perguntamos o motivo da discussão e ele começou a falar palavras de cunho homofóbico em relação à vítima, demonstrando nenhum arrependimento e falando que não gosta desse tipo de coisa. Usou palavras aí pesadas que evidentemente não cabe que eu repeti-las. Uhum. Quando o senhor chegou lá, ela estava desmaiada? Como é que estava a situação dela? Ela estava desmaiada, assim, começando a acordar e com ferimento na cabeça. E os populares ali, eles foram essenciais aí nessa ajuda, porque eles a conduziram para o Paranoá, Hospital do Paranoá, prontamente diminuindo aí os danos que ela sofreu e apontando também a direção do indivíduo que efetuou a pedrada. Quando vocês o levaram para a delegacia, conseguiram perceber se ele estava drogado, como é que ele estava? Foi calmo com vocês, mas ainda assim mostrou que realmente tinha falado aquelas palavras? Olha, ele aparentava estar alcoolizado ou drogado. E
com a equipe policial ele estava tranquilo nos direcionamentos à nossa guarnição, mas em relação à vítima ele ainda estava bastante exaltado e falando que não se arrependia e que não gosta desse tipo de coisa e que porque ela é dessa orientação sexual ela não tem direito de nada e que ele não se arrependia. Resumindo, foi isso. No primeiro momento ele passou o nome de Alan Nascimento para vocês. Quando chegou lá descobriram que não era esse nome. E aí? Ele estava sem documento, ele falou que o nome dele era Alan Nascimento dos Santos. Chegando lá ele apresentou esse nome para os policiais civis ali que estavam fazendo o procedimento. Foi verificado que não tinha ninguém com esse nome no sistema. E em decorrência disso ele vai respondendo também pelo crime de falsa identidade. E foi levado pelos agentes da Polícia Civil para o Instituto de Identificação para fazer a identificação criminal dele. Maravilha. Agora, em relação à vítima, foi levada para o hospital, o senhor sabe onde elas moram, né? Porque ela estava com a companheira dela. São pessoas que sempre conviviam ali na prainha? Segundo os comerciantes ali dos quiosques, elas são frequentadoras assíduas do local. A vítima reside na Candangolândia e a companheira dessa vítima, que ficou qualificada como testemunha no auto de prisão em flagrante, reside no Paranoá mesmo. É comum esse tipo de ocorrência aqui na região, soldado? Aqui nessa região do Lago Norte, aqui Taquari, Varjão, primeira vez que eu me deparo com esse tipo de ocorrência. Os frequentadores do local ficaram assustados lá? Ficaram, gerou grande comoção ali na toda a população do local, uma grande repulsa. E os ânimos chegaram a ficar quase exaltados ali entre os populares durante essa prisão. Aí. A gente teve até que resguardar um pouco a integridade física do agressor, senão poderia ter uma consequência mais grave. Uma vítima foi afetada, a outra não. Como é que estava o estado da outra? Assustada? Ela estava assustada, estava meio traumatizada com a situação, mas assim, fisicamente ela estava sem nenhum machucado. Ou seja, todo mundo assustado com a situação. Todo mundo assustado, todo mundo sem entender, né? Todo mundo em choque pela torpeza assim, dessa agressão. Bom, muito obrigada, soldado. Pois é isso, Vitória. Caso aconteceu aqui, lá na prainha do Lago Norte, o preso foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que agora vai tomar as providências daí para frente. Obrigada, Nayane. Uma perseguição na DF-001 entre Samambaia e Taguatinga acabou na prisão de um rapaz de 19 anos que fugiu após furtar o carro do pai dele. O jovem, que não tinha habilitação, foi flagrado dirigindo perigosamente pela rodovia. Ele estava em alta velocidade e, para escapar dos policiais, dirigiu pelo acostamento e quase atropelou um ciclista e vários pedestres. Os pais dele disseram à polícia que chegaram na casa deles e viram que o portão tinha sido arrombado e o veículo não estava na garagem. Como o carro tinha GPS, eles acionaram a polícia informando que o veículo estava em Samambaia. O rapaz, que já tinha passagens por tráfico de drogas, foi preso e levado para a 21ª Delegacia de Polícia. Ele foi autuado por direção perigosa. O carro foi recolhido para o depósito do Detran. E um homem de 28 anos morreu em um acidente na DF-180, perto de Samambaia. O acidente foi por volta das 2h30 da tarde de ontem, entre um caminhão e um carro. Os dois veículos transitavam em sentidos opostos. No total, 8 bombeiros e 2 viaturas atuaram no resgate. O motorista do veículo foi arremessado para fora do carro e acabou morrendo no local. O caminhão envolvido nesse acidente carregava uma carga de 16 toneladas de pregos. O motorista desse caminhão, um homem de 42 anos, não se feriu. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar e de agentes do DR até a chegada da perícia. E mesmo depois de tantas campanhas, um hábito cruel persiste: o abandono de cães em ruas e estradas do Brasil. Esta é mais uma ocorrência policial, mas dessa vez a PM chegou para pedir ajuda. Dentro da viatura, nenhum criminoso. Havia sim 10 menores, cachorrinhos de no máximo 2 meses de vida, que foram abandonados. Na hora, o dono da veterinária acolheu os animais, que já tomaram banho e passaram por consulta médica.
fizemos alguns exames de sangue, fizemos alguns testes, né, para as doenças virais e já vermifugamos, né? Hoje eles já tomaram banho e logo eles já estarão disponíveis para adoção. Os cachorrinhos foram abandonados em uma estrada. A polícia encontrou 2 dentro de um bueiro. Os outros, por pouco, não foram atropelados. Agora, são 9 filhotes, porque um dos policiais militares decidiu adotar um. Gesto que traz um pouco de alento diante de uma realidade que assusta. Casos de abandono como esse se repetem muito mais vezes do que se imagina. A dona de uma ONG, onde hoje há 132 cachorros e gatos sem lar, diz que não dá conta de atender tantos animais. Os pedidos de resgate, geralmente, por dia, no mínimo uns 4 ou 5. Mas claro que fora os que não chegam ao nosso conhecimento, né, são centenas. Tem algumas outras ONGs e tá todo mundo já trabalhando acima da capacidade, né? Não tem mais o que a gente fazer, não. Em Várzea Paulista, na Grande São Paulo, um casal de pitbull e 9 filhotes foram resgatados nesta sexta-feira após denúncia na ouvidoria municipal. Em Curitiba, uma mulher mantinha centenas de cachorros presos em canis, em situação de total abandono. Isso acontecia há pelo menos 10 anos, segundo testemunhas. Abandonar animais é crime e existem leis para combater esse tipo de crueldade. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa. Quem presenciar qualquer tipo de maus-tratos deve denunciar. Para pessoas como Luciana, que ganhou a Nina de presente do namorado, para entender tamanha covardia. Não tem como, não tem como. É um absurdo mesmo. Eles são igual filhos pra gente, né? Eu, pelo menos o meu, é igual filho. O meu também é igual filho. Bom, e a Americanas foi excluída de todos os índices da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, após pedir recuperação judicial. Para o consumidor, a principal dúvida é se haverá aumento no preço e queda na qualidade do serviço. Segundo o Procon, ainda não há motivo para se preocupar. Nessa loja, na Zona Oeste de São Paulo, o movimento foi discreto. Mas quem olha as vitrines diz que vai seguir cliente das Americanas. A gente tem que ajudar, né, as empresas que estão entrando aí nesse processo judicial de recuperação, né? Se a gente deixar fechar, imagina a quantidade de pessoas que vai ser mandada embora. Com uma dívida estimada em 43 bilhões de reais, a varejista teve o pedido de recuperação judicial aceito nesta quinta-feira pela Justiça. Isso significa que a Americanas fica desobrigada a pagar os credores por um período de 6 meses, que ainda pode ser prorrogado por outros 6 meses. Os operadores, né, os controladores estão aportando aí, não se sabe a quantia, mas parece que é uma quantia bem alta, bem importante, para manter as operações da empresa, por enquanto. O Procon de São Paulo diz que, por enquanto, não constatou aumento nas queixas. A gente fechou o entendimento que ainda assim é seguro ao consumidor continuar comprando na Americanas nesse momento. O Procon vai, nesses próximos 15 dias, monitorar a empresa mais de perto, bem como monitorar todas as redes sociais da empresa, que é o campo mais imediato, que costuma ter a principal percepção ali de mudança de comportamento da empresa. Mas logo, logo vai chegar o maior teste do ano. É que a Páscoa é considerada uma espécie de Black Friday para a empresa. A Americanas é a varejista que mais vende ovos de Páscoa em todo o mundo. E a possibilidade do aumento do preço do chocolate foi um dos argumentos que a empresa usou na justiça para conseguir a aceitação do pedido de recuperação judicial. Se os fornecedores estão cobrando à vista ou estão cobrando mais caro, isso pode repercutir em preços um pouco mais altos. Agora, tem um limite também para isso, porque se aumentar muito o preço, também o volume de vendas pode cair. Então, talvez a empresa tenha que reduzir a margem de lucro. A Gabriela, assim como o Murilo, nem pensa em mudar de loja. Eu vou continuar comprando meus chocolates nela. E num momento difícil, pequenos gestos deixam as coisas mais leves, principalmente quando estamos falando da saúde das crianças. Uma ideia de um pediatra mudou a maneira como as crianças são atendidas em um hospital de Brasília. E eu não estou falando de medicamento, não. Ele deixou as coisas mais leves com um brinquedo, um carrinho. Olha só que legal.
O poderoso Gael está podendo mesmo, hein? Olha ele aí, dando uma voltinha em um carro de luxo, exibindo charme e beleza. Esse sorriso sapeca mostra a felicidade depois de passar 18 dias na UTI pediátrica. O Davi, de 2 anos, também passeou pelos corredores do hospital com um carrinho importado. Pais levaram o menino até a unidade hospitalar para tratar um princípio de pneumonia. E foi assim que ele chegou na sala de exames, motorizado. Quando chegou o carrinho, ele conseguiu distrair, conseguiu brincar, conseguiu ter outro foco, né, que não só o ambiente aqui hospitalar e do sangue que ele tinha tirado, e foi ótimo. Será que ele gostou? Não precisa nem perguntar. O carrinho também fez a alegria das 2 filhas da Carla, uma de 9 meses e a outra de 2 anos e 9 meses, que precisaram de atendimento médico. Recentemente, a mais velha ficou internada durante 4 dias para tratar crises de sinusite e otite. O brinquedo foi fundamental na recuperação. Ela utilizou o carrinho, ela foi até o raio-x. Então, assim, foi tão legal que ela nem viu o exame acontecer. E olha que a minha filha só tem 2 anos e 9 meses, né? O carrinho transporta as crianças do pronto-socorro até o raio-x, para a ala de internação e até quando os pacientes recebem alta da UTI. Essa é uma forma de transformar um momento de dor em alegria. O mini automóvel suporta até 30 quilos, por isso carrega crianças de até 4 anos de idade. A ideia de colocar um meio de transporte no hospital foi da equipe médica pediátrica. Segundo Thales Ramalho, coordenador da pediatria, o carrinho reduz o estresse da criança. Então, assim, tentamos, através do carrinho, fazer com que ela chegue no procedimento um pouco mais leve, um pouco mais tranquila e nem perceba essa mudança de ambiente. Ai, que fofura. E olha só, hoje quem veio contar um pouco como será a semana em Poliana Moça é a atriz Mariana Santos, que interpreta a personagem Niuna. Conta pra gente, Mari. Oi, meus queridos brasilienses, aqui é a Mariana Santos, Niuna de Poliana Moça, e a novela essa semana tá imperdível. Bora pros spoilers. É bom, vamos acalmar os ânimos, voltar pra festa. Tá tão agradável, não é? Eu acho ótimo. Inclusive... Tânia tenta tocar em Poliana, mas a Luísa a enfrenta. E eu aqui querendo ser educada. Você não se enxerga, Tânia? Otto chega na casa de Luísa com um Pinóquio e se depara com a bagunça. Tava exagerando mesmo, né? Eu falei, eu dei uma bela lição naqueles dois. Brenda e Raquel perguntam de quem que é aquele carro estacionado na porta da casa delas. Ô, Celeste, por um acaso você sabe de quem que é o carro que tá estacionado aí na porta? Claro que eu sei. É meu. Roger, Valdinei e Violeta visitam Luca e declaram que tem um plano. Que plano? Para acessar o buraco. É que para fazer o que a gente tem que fazer, nós precisamos da sua ajuda. Deixa eu adivinhar. Recursos. Um corretor leva uma possível inquilina para alugar a casa de Glória. Seu nome? É Vanderleia! Prazer, Glória. Um capanga de Tânia, disfarçado de encanador, aborda Poliana. Mas os seguranças de Otto aparecem imediatamente. Bom, pessoal, foi isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E como deu pra ver, Poliana Moça tá imperdível essa semana. Todo mundo assistindo, hein? Tô de olho. Beijo! Beijo, muito obrigada, Mari. Então não perca em Poliana Moça, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. E o SBT Brasília, primeira edição, termina aqui. Obrigada pela companhia. Boa tarde. Fica agora com o SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.